Olá, eu sou Maísa Cairala, sou médica geriatra. Queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre algumas dúvidas a respeito do coronavírus, essa epidemia que acomete o mundo e a gente precisa falar mais dela. Um assunto super importante é por que os idosos são considerados grupo de risco? Por que tem havido tanta preocupação com esse grupo etário? É simples a resposta. Os idosos apresentam, ao longo dos anos, e de uma forma mais acentuada a partir dos 60 anos, quando então a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que são idosos aqui no Brasil, e acontece uma perda da imunidade, ou seja, ocorre o que a gente chama de imunossenescência. Gradativamente, você perde a capacidade do teu organismo de responder a situações como infecções virais, infecções bacterianas, como neste momento em relação ao coronavírus, tornando então um grupo de maior risco. Quanto mais velho, aliás, os estudos mostram que a idade é o maior fator de risco, até mesmo mais do que as próprias doenças que eles têm. Então, quanto mais idoso, principalmente mais de 80 anos e com mais doenças, pior o risco. Sobre isso que dizem comorbidades, o que seria isso? É o número de doenças que os idosos têm. Na verdade, quando a gente envelhece com algumas doenças, dentre elas pressão alta, doenças do coração, doenças do pulmão, mesmo quem não fumou, diabetes, entre outras. O que os estudos mostram sobre o coronavírus é que algumas dessas doenças, como doenças cerebrovasculares, que é o AVC, doenças cardíacas, o diabetes e as doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, aumentam ainda mais o risco associado à idade de você contrair o coronavírus e se tornar então um paciente mais grave, necessitando de UTI. É de extrema importância a gente conhecer então como é que a gente pode se preparar para esse momento. Na verdade, se a gente tiver uma boa instrução, soubermos do que estamos falando e pudermos já, desde já, nos comprometermos a nos isolarmos para que a gente tenha o menor número de infecção, principalmente desse grupo etário, que é o grupo de idosos, nós teremos mais sucesso. Conseguiremos vencer essa epidemia, achatando então aquela curva que a gente fala, de menor número de acometidos, evitando a sobrecarga dos serviços de saúde, como o número de leitos de UTI. O que a literatura fala? O que os estudos falam? É que, na imensa maioria dos casos, de 80% deles, essa infecção pelo coronavírus, chamada doença COVID, ela é fraca, é uma doença comum. Porém, 14% dos casos são internados e 6% de todos precisam de UTI. E este é o problema. Dentre esses que precisam de UTI, a grande maioria é o público idoso, que geralmente fica de 15 dias, 14 a 15 dias em um leito de UTI. E a letalidade, ou seja, o desfecho que a gente fala morte, que seria o pior cenário de todos, é uma incidência grande. Quando a gente fala sobre morte nesse grupo e a gente associa as pessoas com 60 anos, a gente pensa em torno de 13,5%. Quando a gente chega no grupo etário de 80 anos, que é o grande idoso, a gente chama aqui no Brasil de very old, é o paciente muito idoso. A letalidade, ou seja, a chance dele morrer está em torno de 14%. Soubemos de um novo remédio que está sendo testado na China, é uma promessa e eu francamente acredito, estou muito otimista que a gente vai conseguir rápido alguns remédios, algumas medicações e a vacina contra esse vírus. Obviamente que não neste momento, mas que a gente tenha novos estudos para isso. Não existe vacina nesse momento, não existe vacina contra o coronavírus. Então o que a gente pode fazer, uma vez que não existe a vacina contra esse vírus desse momento? A gente precisa estar com o nosso calendário vacinal todo preenchido. A gente precisa estar em dia com o nosso calendário vacinal. Seja para a vacina da influenza, que está começando agora a campanha, vá se vacinar. Temos poucos lugares hoje privados com vacina, mas a vacina está chegando agora pelo serviço público. Olha sua carteira de vacinação sobre a pneumonia, tétano, difteria. Tem uma outra vacina que é o herpes zoster, que no contexto geral hoje, no período do inverno, ela não é a maior prevalência, mas você que é idoso, se previna. As vacinas é um meio, uma forma de aumentar o teu envelhecimento saudável, de vir junto com a gente para diminuir o número de doenças e o número de agravações que podem piorar a sua funcionalidade, ou seja, que pode te tornar um idoso menos dependente à medida que você contrai uma doença infecciosa. Muitos idosos estão em instituição de longa permanência, essas casas, né, de repouso, chamadas casas de repouso.
É muito importante isso. Por quê? Porque esses idosos que estão abrigados nesses locais são geralmente os idosos mais doentes, são aqueles mais frágeis, muitos acamados, e são aqueles, obviamente, com maior risco. Eles são mais acamados, mais frágeis, muito provavelmente são mais velhos. Ou seja, se nós tivermos a infecção em uma instituição como essa, teremos grande agravo à saúde deles. Neste momento, o que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia preconiza? Não visite seu familiar. É preciso fazer um isolamento desses pacientes. Pensamos que não visitem os familiares. Talvez tenha algum sistema como telefone, FaceTime, alguma maneira que eles possam te ver, porque obviamente isso é um problema. A solidão vai acarretar outros problemas, mas é para o bem dele. É uma necessidade epidemiológica, é uma necessidade de saúde pública nesse momento. E os profissionais de saúde que estão lá, esses têm que ter atenção redobrada. É preciso que tenhamos álcool gel em todo lugar, é preciso que lavemos a mão toda hora antes de atuarmos com o idoso, após atuarmos com o idoso, que os cuidados sejam intensos, uma atenção grande às fraldas. Sabemos pelos estudos da China que as fraldas foram o meio que mais contaminou os agentes de saúde, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem. É preciso cuidado, é preciso avaliar corretamente esses pacientes e, claro, os dirigentes das instituições de longa permanência já estão todos ao par disso tudo, e eu peço à população que ajude a gente como médico, a gente como diante dessa guerra, dessa situação, na verdade até mesmo inédita no Brasil, né? Nem mesmo com a gripe nós vemos uma coisa parecida nos últimos tempos. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós estamos aqui à frente disso para tentar diminuir os danos e provocar uma melhora mais rápida, que a gente consiga sair todo esse movimento o mais rápido possível. Mas a gente precisa da ajuda de vocês de casa. Familiares, idosos, colaborem conosco. Então, o principal cuidado que o idoso deve ter com a saúde, olha, ele não está sozinho, ele precisa da família. A família precisa também ajudar nesse momento difícil. Primeiro, é ficar em casa. Não é hora de supermercado, não é hora de teatro. Inclusive, hoje a mídia aqui no estado de São Paulo está fechando os shoppings, fechando academias, justamente diminuindo, né, o transporte público, justamente para frear essa epidemia. O que eu peço a todos vocês que são idosos, fiquem em casa, evitem o contato com as crianças. Claro que se for de forma imprescindível, as crianças vão se isolar junto com os senhores, mas evitem, não saiam de casa, evitem as farmácias. Se tiver alguém que possa ir para você no supermercado, vá para você, mas não se exponha a um ambiente conglomerado, um ambiente que tenha muitas pessoas. Você pode contrair a doença e, se isso acontecer, a gravidade pode ser grande. Além disso, os cuidados básicos de higiene. A gente sabe que desde que existe doenças infecto-contagiosas, esses cuidados básicos, que é lavar a mão, passar o álcool, lavar corretamente a mão no meio dos dedos, de quanto em quanto tempo, toda hora, evitar essa história do celular em qualquer lugar, você pega o celular, se alimentando o celular, é muito importante que a gente tenha essa higiene. E se você tiver um cuidador, o que você tem que dizer? Como que pode ser o cuidado com o cuidador? O cuidador, às vezes é necessário, o fisioterapeuta, por vezes é necessário. Eles precisam ter cuidado, precisam fazer a higiene antes do seu atendimento, após o seu atendimento. Se o cuidador puder dormir no emprego, melhor, porque daí ele evita o traslado de ir e vir, não é? Uma possível infecção. E o mais importante, se algum profissional de saúde que esteja atendendo você tiver qualquer sintoma, que seja febre, coriza, que é o nariz escorrendo, dores de cabeça, tosse, seca ou não, ou seja, qualquer sintoma como cansaço físico, fique em casa, avise para restringir ainda mais o contato com você. Muito importante todos nós, profissionais de saúde, temos a consciência da propagação rápida desse vírus, que contamina a cada uma pessoa 3. Ou seja, se nós não fizermos isso agora, nós teremos uma grande epidemia no Brasil. Muitas pessoas me perguntam assim, mas eu tenho 60 anos e sou super forte, sou bem. Na verdade é difícil de dizer, porque realmente tem algumas pessoas com 60 anos que não se comportam como um idoso. Mas hoje a lei é para todos. Apesar de você ter 60 anos, você também é considerado idoso. E o teu sistema imunológico já não é como quando você tinha 40 anos. Então a medida é para todos. Todos nós devemos poupar a saúde, fazendo isolamento em casa. Isso serve para quem hoje não anda, para quem é acamado, ou até mesmo para você que é ativo. O que você poderia fazer para aumentar a tua imunidade? É uma outra pergunta.
Senhores, não existe segredo, não existe soro de imunidade, não existe aumento de doses de vitamina D, de vitamina C. Isso não tem nenhuma comprovação científica. Pelo contrário, por vezes, às vezes você usa remédios desse tipo, te faz mal, te dá uma gastrite, uma dor no estômago e eventualmente você precisa até recorrer a um serviço de saúde, que hoje está cheio de casos de coronavírus. Não existe. O que você precisa fazer? Cuidar do diabetes, cuidar da pressão, cuidar da alimentação, ter uma hidratação ótima, dormir bem, sermos serenos, fale com o seu médico, fale conosco, nossos contatos sociais, vamos juntos. Não existe motivo para ficarmos em pânico. Uma situação dessas deve ser enfrentada com calma e conhecimento. É isso que eu trago aos senhores hoje. Vamos nos preocupar. Uma sociedade preocupada não é uma sociedade apavorada. Vamos nos munir de informações corretas, vamos deixar as fake news e vamos em frente todos juntos.